Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria. E esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca do Senhor. Hoje é domingo, hoje é dia 8 de janeiro de 2023. Na igreja celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. Epifania quer dizer manifestação, revelação. Quando Deus se revela aos homens, se revela ao mundo, se revela ao povo judeu, mas de maneira especial. Deus se revela aos pagãos. O evangelho desse domingo, dia 8 de janeiro de 2023, a Epifania do Senhor, está em Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tendo Jesus, pois, nascido em Belém, de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Ocidente, no Oriente, e viemos adorá-lo. A essa notícia o rei Herodes ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe ele: em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes, então, chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse: ide, informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por um outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, esse evangelho, escrito por Mateus, foi escrito em primeiro momento direcionado aos cristãos de Antioquia. Naquela época, tinha-se uma dúvida com relação aos cristãos que se convertiam e passavam a seguir Jesus. Você sabe muito bem que os judeus entendiam que os pagãos, que aqueles que não eram de sangue judeu, não faziam parte do povo escolhido. E se um judeu fosse ter com um pagão, fosse ter com alguém que não fazia parte do povo de Deus, se fosse frequentar a casa, se fosse entrar na casa, se fosse comer com algum pagão ou qualquer coisa do tipo, a lei determinava que ele precisava oferecer sacrifícios e fazer a purificação. Se ele ao menos comesse com um pagão, ou entrasse na casa de um pagão, ele já era obrigado a fazer a purificação para poder frequentar o templo. Porque os pagãos não adoravam o Deus de Israel. E assim estavam manchados, estavam contaminados. Os cristãos em Antioquia foram o primeiro lugar em que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Nesse local, Mateus escreve o seu evangelho para aquela comunidade de Antioquia. Naquela comunidade de Antioquia havia novos cristãos. Aqueles que eram pagãos e que começaram a seguir a Jesus. E havia uma disputa entre aqueles seguidores de Jesus que eram de sangue judeu e aqueles que estavam começando a seguir Jesus e que vinham do paganismo. Eles seriam aceitos ou não? Nós,
que somos judeus, seguidores de Jesus agora, judeus cristãos, podemos conviver com eles? E aí, no Evangelho de Mateus, logo no início, no capítulo 2, Mateus mostra que quando Jesus nasceu, 3 reis magos, pagãos, vieram adorar o menino. E vieram trazidos por Deus, por uma manifestação divina, por uma estrela. A gente não sabe literalmente se era uma estrela cadente ou o que era, mas com certeza foi um fato extraordinário e milagroso, semelhante ao milagre do sol que aconteceu em Fátima no dia 13 de outubro de 1917. Se você não conhece o milagre do sol, fica aí a dica, pesquisa no Google. Milagre do Sol, Fátima, 13 de outubro de 1917, em que Deus operou um grande milagre por meio do sol. Também um milagre aconteceu, porque surgiu nos céus uma estrela diferente de todas as outras estrelas, e essa estrela guiou aqueles 3 reis pagãos, aqueles 3 magos, aqueles 3 idólatras, aqueles 3 que não faziam parte do povo de Deus, os guiou, os conduziu até o menino Jesus. E entrando, eles compreenderam que aquele menino era o Deus eterno e todo-poderoso. E eles que até então haviam adorado falsos deuses, se prostram, adoram o menino. É o que vai dizer o Evangelho de hoje. Olha o que vai dizer o Evangelho. Depois, antes ainda, prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Eles se prostram, adoram o menino, reconhecendo que ali estava o Deus verdadeiro. E oferecem 3 presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro representando que aquele menino era rei. Rei eterno e todo-poderoso. Exatamente o rei que eles haviam dito para Herodes. Ficamos sabendo que nasceu um grande rei aqui e viemos adorá-lo. O ouro, o rei dos reis. O incenso, mostrando que ele era Deus. O que prova a conversão dos reis magos ao verem o menino Jesus. Eles se prostram e adoram e oferecem a Jesus o incenso. O incenso é o símbolo da adoração. Por meio de uma coluna de nuvem, o povo de Deus foi conduzido 40 anos no deserto. E essa coluna de nuvem os protegia do sol abrasador do deserto. Quando o templo de Salomão foi inaugurado, uma coluna de nuvem, uma espessa nuvem, penetrou e tomou o templo de Salomão. Ali estava a glória de Deus. O incenso, então, é essa fumaça, essa nuvem que sobe aos céus, representando a nossa ação de graças, a nossa oração e a nossa adoração a Deus. Por isso eles oferecem incenso. O ouro, conhecendo que Jesus é Deus. Incenso, ouro conhecendo que Jesus é o Rei dos Reis. Incenso, reconhecendo que Jesus é Deus. E a mirra. A mirra é um óleo retirado de uma planta, a planta da mirra, que era usada há mais de 1500 anos antes já de Jesus. Já tem registros do óleo de mirra sendo usado 1500 anos antes do nascimento de Cristo no Egito. E era usado como antibiótico, como anestésico, como antifúngico. Então era uma planta medicinal. O que significa oferecer mirra para Jesus? O nome de Jesus é Deus salva. A palavra salva e a palavra cura em hebraico é a mesma palavra, representando que ele veio para nos salvar, para nos curar dos nossos pecados. E de fato, os primeiros a serem curados e salvos por Jesus foram os próprios reis magos. Foram eles mesmos. Porque o Evangelho diz, olha o que vai dizer o Evangelho. Avisados em sonhos para não tornarem Herodes, voltaram para a sua terra por outro caminho. Herodes representa o próprio demônio. Depois o Herodes vai matar todos os santos inocentes, todas as criancinhas de 2 anos para baixo, tentando assassinar o menino Jesus, e a Sagrada Família vai ter que fugir para o Egito. Herodes representa ali o demônio. Então eles são avisados, não voltem, Herodes, não voltem para o demônio, não voltem para a sua vida velha, não voltem a viver do jeito que vocês haviam vivido. E o que eles fazem? Qual é a atitude dos 3 reis magos? Voltaram para a sua terra por outro caminho. O que significa a palavra conversão? Significa mudar a direção, mudar o caminho. Hoje, na festa dos 3 reis magos, nós fomos convidados a fazer como eles fizeram.
Oferecer, em primeiro lugar, reconhecer que Jesus é Deus. O menino Jesus é Deus que veio para nos salvar. E assim oferecer o nosso ouro, o ouro do nosso amor. Porque o Deuteronômio vai dizer, Deuteronômio capítulo 6, versículo 1, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. O ouro do nosso amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com toda a força, como diz o Deuteronômio, com toda a alma, com todo o entendimento. Que tudo que nós temos e tudo que nós somos seja voltado para o amor de Deus. E que amar a Deus seja o nosso norte, a nossa direção, o nosso ouro, o nosso incenso, pela vida de oração, pela vida de intimidade com Deus, pela conversa com Deus, como um filho que conversa com o Pai. Precisamos ter diálogo com Deus, precisamos ter intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus só vai se dar no incenso da oração, no incenso da adoração. E de forma especial, o lugar por excelência para conversarmos e para adorarmos a Deus é o sacrário. É claro, podemos conversar com Deus em qualquer lugar, óbvio. Onde você está agora, nesse momento, você já é chamado a elevar o seu coração e falar com Deus em colóquios de amizade e de intimidade, como um filho fala com o pai, como um filho fala com o mais amoroso e misericordioso de todos os pais, mas por excelência no sacrário. Porque ele diz, eu sou o pão da vida, vossos pais no deserto comeram maná e morreram, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ele está no sacrário, verdadeiramente presente. Ele diz, eu sou o pão da vida. E ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele estava no sacrário para te aliviar. Você que está cansado e sobrecarregado, ele está no sacrário para te acolher, para te amar, para te perdoar. Oferece então a ele o incenso da sua oração e a mirra. Ele é o nosso Salvador. O nome dele, Jesus, em hebraico, Yeshua, significa Deus salva. Lembre-se que a mirra, na verdade, apesar dos 3 reis magos terem oferecido a mirra para Jesus, a mirra é Jesus que nos oferece, porque ele quer nos curar. Mas lembre-se que a mirra é um analgésico, como eu falei. Um analgésico, um antifúngico, um antibactericida. A mirra é um analgésico. Os soldados romanos carregavam sempre consigo mirra, porque depois das batalhas eles usavam a mirra para sarar os seus ferimentos, para que não infeccionasse, para que não gangrenasse, porque ele era um antibiótico, e para também para que fosse analgético sobre as feridas. Então eles se ungiam com mirra e eles tomavam vinho misturado com mirra e aloés. Tanto que quando Jesus, na sua paixão, está para ser crucificado, um soldado romano oferece a Jesus um copo de vinho misturado com mirra e aloés, que era um analgésico. Só que era um analgésico entorpecente. Jesus recusa, porque Jesus não queria perder a consciência na sua paixão. A mirra é um analgésico para a batalha, para quem sofre. Queridos, nosso sofrimento maior, a nossa maior desgraça é o pecado. E a mirra, para nós hoje, é a penitência. Então ofereça para Jesus a mortificação e a penitência, para que você vença o seu pecado. Porque o jejum e a penitência, e não precisa ser grandes jejuns, grandes penitências ascéticas, como um monge beneditino, como um monge cisterciense. Você pode fazer um jejum à sexta-feira, tirando uma refeição do seu dia. Não tome café da manhã, ou então não almoce ou não jante, tire uma refeição e ofereça para Jesus esse jejum. E faça também penitências, mortificações. Aí eu gosto muito de tomar café. Não tome café durante um tempo, durante uma semana, durante um mês, durante 40 dias. Não tome café durante um ano, quem sabe. Aí eu gosto muito de comer chocolates. Oferece para Jesus o seu desejo de comer chocolate. Por quê? O que vai fazer? Vai mudar a minha vida se eu não tomar café? Se eu não almoçar na sexta-feira ou se eu não comer chocolate? O que isso muda? Isso fortalece a sua vontade. Não é a comida em si, o chocolate em si, o café em si, não é isso. É a vontade que é capaz de resistir ante a tentação. Se você consegue resistir ante a vontade de comer um chocolate, depois quando o demônio vai te lançar ao pecado, vai te tentar, você também vai ter força de vontade. Porque a sua vontade vai estar dominada, vai estar treinada. Você vai dominar a sua carne. E como você conseguiu dominar a sua carne para não almoçar naquela sexta-feira, ou para não comer um chocolate durante um tempo, assim também você vai conseguir dominar a sua vontade para não cair no pecado. Isso vai ser a sua mirra.
Através dessa penitência, Deus vai te curando. Curando das raízes do pecado em você. Curando a chaga do pecado. Como aquele soldado romano que sofreu um corte na batalha e precisava passar mirra para aquele corte não infeccionar. A penitência vai ser essa mirra, por meio da qual Jesus vai te curando do pecado. E assim, você é convidado a fazer como os reis magos. Adorando a Jesus, oferecendo a Ele o ouro do seu amor, o incenso da oração e a mirra da mortificação e da penitência. Voltar para Jesus, voltar para casa, para sua casa, que é o coração de Jesus. Mudar de vida. Avisados em sonhos para não tornarem Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Pega outro caminho. O caminho do pecado, da vida velha, estava te levando para o inferno. A sua terra não é o inferno. A sua terra é o céu. Vai por outro caminho. Muda de vida. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.